Olá pessoal, tudo bem? Professor Mike mais uma vez, para a gente dar continuidade aos nossos assuntos de física para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer vestibular militar, tá? A gente vai dar continuidade ao conteúdo de termodinâmica, né? Vamos para a aula de número 5, ok? A gente começa agora a estudar o segundo princípio da termodinâmica. A videoaula de hoje, a gente vai falar sobre o ciclo de Carnot, dando o pontapé inicial para o segundo princípio, tá? O segundo princípio da termodinâmica, ele diz, né, que não é possível, né, ou seja, ele proíbe a construção de um motor que, operando em ciclos e em contato com uma única fonte, converta calor em trabalho, né? Eu não tenho como converter calor em trabalho, né, se o meu motor funcionar somente com uma única fonte, tá? Bom, mas essa conversão ela é possível desde que exista duas fontes, como será mostrado no motor de Carnot, né? Então Carnot idealiza um motor térmico, uma máquina térmica, onde essa máquina térmica ela vai operar entre duas fontes, tá? O teorema de Carnot, ele diz o seguinte: nenhum motor irreversível operando entre duas fontes pode ter rendimento maior do que o rendimento de um motor reversível de Carnot, que opera entre essas mesmas fontes. Muito importante esse teorema de Carnot. Então, olha só, o ciclo de Carnot ele é composto por duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Então vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar um gás que saia do estado 1, né, e vá para o estado 2. Né? O gás vai sair do estado 1 para o estado 2. Perceba que quando ele sai do estado 1 para o estado 2, o volume desse gás ele aumenta, né? Você consegue enxergar que o volume desse gás ele aumenta. Volume aumentando significa que o gás está realizando o trabalho. Então, do estado 1 ao estado 2, está ocorrendo uma realização de trabalho, porém, o sistema, o gás, ele está em equilíbrio térmico com a fonte, né? Se ele está em equilíbrio térmico com a fonte, significa dizer que do estado 1 ao estado 2, a temperatura permaneceu constante. Portanto, o que a gente pode observar? Que no estado 1, do estado 1 para o estado 2, eu vou botar assim, do estado 1 para o estado 2, o gás aumentou o seu volume. Então, toda vez que o gás aumenta o volume, a gente diz que ele sofreu uma expansão, né? Como ele estava, né, em equilíbrio com a fonte do estado 1 ao estado 2, então a sua temperatura não variou, permaneceu constante. Portanto, do estado 1 ao estado 2, o gás sofre uma expansão isotérmica, né? Uma expansão isotérmica, tá? Então esse estado aqui, ele é um estado isotérmico, certo? Então vamos lá, uma expansão isotérmica, tá? Depois, o gás ele vai passar do estado 2 para o estado 3. Perceba que do estado 2 para o estado 3, o volume do gás também aumentou. Portanto, o gás também sofre uma expansão, tá? Então, do estado 2 para o estado 3, desculpa, nós vamos ter novamente realização de trabalho. Só que agora esse trabalho ele vai ser um trabalho onde o sistema, né, o gás, ele consegue trocar calor, não consegue trocar calor com o meio externo, né? Então, do estado 2 ao estado 3, o gás não troca calor com o meio externo, né? Se ele não troca calor com o meio externo, então ele está sofrendo uma expansão adiabática.
Perceba que agora o gás ele está sendo levado a um estado, né, onde esse novo estado ele tem uma nova temperatura, que nós vamos chamar de T2, né? Onde esse T2 será a temperatura da fonte fria, tá? Do estado 3 ao estado 4, vamos botar aqui, do estado 3 ao estado 4, perceba que agora o gás diminui o seu volume. Então, toda vez que o gás diminui o volume, a gente diz que ele sofreu uma compressão. Perceba que do estado 3 ao estado 4, o gás está em equilíbrio com a fonte, né? No caso, em equilíbrio com a fonte fria, que é a temperatura T2. Portanto, a temperatura do estado 3 ao estado 4 é constante, portanto, uma compressão isotérmica. E por fim, né, por isso chamado ciclo, porque a gente conclui o ciclo, do estado 4 ao estado 1, a gente percebe novamente que do estado 4 ao estado 1, o volume do gás diminuiu mais uma vez, portanto, nós temos uma compressão, tá? E aí o gás retorna ao estado 1 através de um processo adiabático, né? Perceba que ele muda, ele volta para os estados P1, V1 e T1, né? Portanto, ele volta através de um processo adiabático, portanto, o gás do estado 4 ao estado 1, ele sofre uma compressão adiabática. Tá? Então perceba que o ciclo de Carnot ele é formado por duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Perceba que em cada estado, do estado 1 a 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e do 4 para 1, o gás realiza trabalho, né? É uma expansão de 1 a 2, é uma expansão de 2 a 3, então tem trabalho, é uma compressão de 3 a 4, né? Então o gás não realiza trabalho, ele recebe trabalho do meio externo, e de 4 a 1 é uma compressão, então novamente o gás recebe trabalho do meio externo. Então, portanto, está aí o nosso ciclo de Carnot. Então, segundo Carnot, né, uma máquina térmica, um motor térmico, na verdade, para conseguir converter calor em trabalho, ele tem que trabalhar entre duas fontes, ele tem que funcionar entre duas fontes. Essas fontes ele chamou de fonte quente, que é a temperatura, que é a fonte de maior temperatura, e fonte fria, que é a fonte de menor temperatura do sistema. Tá? Portanto, a gente pode calcular o rendimento de uma máquina de Carnot através dessa equação, né? T1 menos T2 sobre T1, né? Se a gente separar esse T1 para cá, para esse T1 e para cá, vai cortar T1 com T1, T1 dividido por T1 vai dar 1, portanto vai ficar 1 menos T2 sobre T1, né? Portanto, o que a gente pode concluir, né? Se pela segunda lei da termodinâmica, o calor 1, né, é o trabalho do ciclo mais o calor 2, né, é o Q1, que será igual ao trabalho do ciclo mais Q2, né? Portanto, se a gente isolar o trabalho do ciclo jogando esse Q2 para o outro lado negativo, então a gente tira que o trabalho do ciclo é Q1 menos Q2. Né? Portanto, a gente pode tirar uma outra equação para se determinar o rendimento do ciclo, que é o trabalho, né? Rendimento é trabalho sobre Q1, né? Rendimento é dado como energia útil, né? Dividido pela energia total. Isso nós vimos lá na videoaula sobre máquinas térmicas.
né? Portanto, o trabalho é Q1 menos Q2, né? Substituindo aqui no lugar do trabalho Q1 menos Q2 sobre Q1 e usando a mesma regrinha, né? Dividindo esse denominador para cá e para cá, vai ficar Q1 sobre Q1 vai dar 1 e menos Q2 sobre Q1. Então, portanto, nós podemos determinar o rendimento de uma máquina de Carnot, né, de um motor de Carnot, através dessas duas equações. E o que a gente ainda pode obter? Se essas duas equações são as equações que determinam o rendimento de uma máquina de Carnot, então eu posso igualar essas duas equações, né? Igualando essas duas equações, tá? Nós vamos tirar que a razão entre as temperaturas das fontes fria e quente é igual à razão da quantidade de calor que é trocado, que o gás vai trocar com a fonte fria e a fonte quente. Tá certo? Então perceba que essa relação ela também é importante para o caso do ciclo do motor de Carnot, né? Da máquina térmica de Carnot. Bom, nós vamos montar uma aula extra, né, para a gente ver como é que a gente calcula o trabalho realizado no ciclo de Carnot. Tá? Tem uma equaçãozinha que a gente utiliza para se calcular o trabalho do ciclo de Carnot. Mas isso a gente vai ver na aula extra que a gente vai posteriormente colocar no canal. Tá certo? Portanto, nós temos aqui um exemplo, né? Vamos fazer esse exemplo juntos? Então, olha só. Uma máquina térmica de Carnot é operada entre duas fontes, cujas temperaturas são 100 graus Celsius e 0 graus Celsius. Admitindo-se que a máquina recebe uma quantidade de calor igual a 1000 calorias por ciclo, pede-se, letra A, o rendimento da máquina. Olha, perceba que aqui as temperaturas elas devem estar expressas em Kelvin, né? Então a primeira coisa que a gente tem a fazer é converter essas temperaturas para a escala Kelvin. Então vamos fazer isso? Então olha só, a temperatura da fonte quente é a temperatura mais alta, no caso 100 graus Celsius, né? Então tem uma equação que a gente converte da escala Kelvin da escala Celsius para Kelvin, que T1 será 100 somado com 273, né? Ou seja, né, a temperatura na escala Kelvin, ela é a temperatura na escala Celsius somado com 273. Portanto, então, a temperatura da fonte quente será 373 Kelvin, né? Essa é a temperatura da fonte quente. A temperatura da fonte fria, mesma coisa, né? Vai ser a temperatura na escala Celsius, que é 0, somado com 273. Portanto, a temperatura T2 será 0 mais 273, vai me dar 273 Kelvin. Tá? Portanto, o que a gente vai fazer agora? Já calculamos as temperaturas, então vamos calcular agora o rendimento, né? Então, a letra A, ela fica assim. O rendimento dessa máquina, né, da máquina de Carnot, será então, utilizando a equação que nós vimos, né, T1 menos T2 sobre T1. Portanto, isso aqui vai me dar 373 menos 273 dividido por 373. Tá? Então, isso aqui, fazendo os cálculos todos necessários, né? Isso aqui vai me dar exatamente
segundo aqui a minha calculadora, 0,268, né? Ou seja, isso aqui vai dar aproximadamente 26,8%, né? Então, esse é o rendimento da minha máquina, tá? Então, essa é a letra A. Na letra B, ele quer o trabalho realizado pela máquina em cada ciclo expresso em Joule. Então, a gente vai colocar aqui a letra B no outro slide, né? Então, vamos lá. Letra B. Ele quer o trabalho em cada ciclo. Bom, então, a gente sabe que o rendimento de Carnot, ele é o trabalho no ciclo dividido por Q1. Né? Dividido por Q1. Portanto, isso aqui vai me dar 0,268. Isso é igual ao trabalho que eu quero saber, dividido pelo calor 1, que ele deu na questão, que são 1000 calorias, né? Vamos só conferir aqui, ó. 1000 calorias é a quantidade de calor que ela vai receber, a máquina vai receber. Então, se ela vai receber, ela recebe da fonte quente, né? Então, passando esse cara para cá, multiplicando, então a gente tira que o trabalho do ciclo ele será igual a 268 calorias. Tá? Então, se a gente multiplicar isso aqui por 4,19, né? Então, vezes 4,19, segundo os meus cálculos aqui, o trabalho do ciclo será igual a 1.122,92 joules. Então, está aqui o trabalho do ciclo na letra B. Tá? Vamos lá agora para a letra C. Na letra C, ele quer a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Bom, pelo princípio da conservação de energia, a gente conclui, né? A gente já tinha visto isso, que o princípio da conservação de energia diz, né, que o calor 1 é o trabalho do ciclo somado com o calor 2. Como ele quer o calor rejeitado para a fonte fria, então é só jogar esse trabalho para o outro lado. Então, Q1 menos o trabalho será igual ao Q2. Portanto, o Q2 será o Q1. Bom, o Q1 é 1000, né? Menos 268. Lógico, a gente está trabalhando com caloria, né? Então, o calor 2 será igual a 732 calorias. Tá? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre o ciclo de Carnot e resolver um exemplo que se refere ao ciclo de Carnot. Tá bom? Na próxima videoaula, que a gente vai postar na próxima segunda-feira, né? Uma coisa importante que eu estou avisando a vocês, né? Toda segunda-feira, às 10 horas, às 10 horas da noite, a gente sempre vai postar uma videoaula para ficar algo corriqueiro para vocês que estão aí estudando, se preparando para o vestibular.
tá bom? Na nossa próxima videoaula, nós vamos falar sobre a entropia, né? Nós vamos comentar, vamos falar sobre a entropia para a gente finalizar o nosso conteúdo de termodinâmica, tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima videoaula.